Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpetos a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Bom dia a todos, amados e preciosos irmãos. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a permanecermos firmados nesta gloriosa palavra, bendita palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Ele próprio nos diz, se nós a observarmos, se nós fizermos o que Ele nos manda, é justamente esta fundação, este fundamento que vai nos sustentar, que vai nos segurar quando a tempestade vem, quando as dificuldades aparecem. Porque em Mateus capítulo 7, ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Também aí nós encontramos os dois fundamentos. Bem, o que vem a ser um fundamento, fundação de uma construção? Bem, serve para que ela serve, como ela é feita. Ele diz assim: o conteúdo desta fundação serve para apoiar a edificação, o edifício, ou mesmo uma casa no terreno. Os elementos que compõem a fundação da obra são responsáveis por receber as cargas daquela edificação. Como, por exemplo, o peso do que vai colocar ali por cima, ataques dos ventos, porque eles vêm realmente, né? Então veja que a fundação ou o fundamento deve ser observado com muito cuidado, para que nós tenhamos segurança naquilo que estamos fazendo. Então Jesus está dizendo aqui para nós: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Você tem que observar, nós temos que observar, todos nós, que não existe uma Bíblia moderna. Esses ensinamentos aqui é o mesmo para hoje. É a mesma coisa. Então o que era pecado lá é pecado aqui. Vocês estão compreendendo, tenho certeza. Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas Paulo escreveu para aqueles irmãos da Galácia, aos Gálatas, escreveu para aqueles irmãos de Corinto. Não, mas ali é o fundamento. Nós vamos descobrir isso. É o perfeito fundamento. Não existe outro fundamento. Existem outras edificações. Aí sim existem. Mas o fundamento é um só. Agora, então a Bíblia é o único.
Agora, se dentro desse fundamento cada um faz uma edificação diferente, a água vai provar, o fogo será provado. Bem, e assim nós compreendemos que cada dia mais o que Paulo escreve aos Gálatas: se eu mesmo trazer-vos um outro fundamento, seja anátema. Eu estou trocando a palavra porque ele fala outro ensinamento, porque na nossa vida aqui seria o fundamento, é o ensinamento que nós recebemos. É o fundamento, é aquilo que se você ensina aos seus filhos, é o que eu fui ensinado, é um fundamento da vida natural aqui. Agora, também Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 15, no verso 20, ele diz desta forma: quer ver? Desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então Paulo, ele saiu e anunciou o Evangelho fora da Judéia. E ele se esforçou. Agora, ele fez o fundamento conforme foi instruído para tal. Escolhido desde o ventre de sua mãe para trazer o Evangelho para nós. Não existe um outro fundamento bramita, fundamento adventista, fundamento testemunho de Jeová, não existe fundamento fora. Isso aí é uma edificação. Fundamento pentecostal, fundamento liberal, fundamento legal, não existe. Existe então uma edificação liberal, uma edificação legalista. Existe uma edificação desta forma. Mas o fundamento, você pode perceber que eles procuram alguma coisa na Bíblia para se firmarem. É claro que aí a edificação deles faz como eles querem. Uns proíbem tanto, outros proíbem nada, uns pregam uma forma, outros pregam outra. São edificações. Então Paulo se esforçou para trazer este fundamento, o único, para nós. Agora, dentro deste fundamento, como estamos falando sobre as edificações, isso você encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim a partir do verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Meus irmãos, isso aqui não é uma coisa difícil de compreensão, é fácil. Então, o fundamento está pronto. Não existe um outro evangelho de salvação. O evangelho de salvação é esse. É o que a Bíblia traz sem interpretação humana. É o evangelho sem tirar, sem colocar, firmado nisto aqui. Você tem que obedecer. Então ele está dizendo: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então não tem profetas, não tem apóstolos, não tem doutores que possa fazer outro fundamento. Se ele fizer, é um fundamento errado. Não é um fundamento celestial para a vida futura. É um fundamento sujeito a ser destruído. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz que Deus, ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para doutores, uns para evangelistas, uns para mestres, uns para pastores, o quinto de Efésios. Esse aí é a base. Agora, se você tira ou acrescenta, Deus não deu, não colocou este encargo de pastora sobre as mulheres. Não, ele não colocou.
pastores. As mulheres podem fazer muitas coisas na obra. Paulo mostra que ele tinha suas ajudantes, suas cooperadoras, suas ajudantes diaconisas, né? Não tem a palavra diaconisas ali, mas tinha ajudantes. E diáconos são ajudantes na casa de Deus. Não é policial, isso é criação do homem, isso é uma edificação humana. Diácono policial da igreja não é da Bíblia. Diácono foi chamado para cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, tomar conta desta parte social, como diz, da igreja, aos necessitados. Esse é o papel para o qual os diáconos foram levantados. Bom, e uma mulher pode fazer isto? Não tem nada que proíba. Então, isso é papel, é uma edificação. Mas desde que você tira dali para outra função, já é uma edificação fora daquilo que Paulo deixou. Então veja, se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis, vós, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós compreendemos que este fundamento colocado a nosso favor, para sermos edificados sobre ele. Então, meu amado e precioso irmão, veja em que edificação você está, que tipo de edificação, se ela está correta com a palavra, ou ela vai suportar o vento, ela vai suportar a tempestade. Este fundamento tem que estar a palavra de Deus. Não existe outro. Qualquer outra doutrina que não venha de acordo com as santas escrituras é areia movediça. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, no Espírito. Moradas de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nas Escrituras Sagradas, perfeitamente nelas. Assim é o Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho glorioso que Ele deixou para nós, as boas novas. Deus é o nosso, a nossa rocha firme. O Senhor Jesus Cristo é onde nós estamos edificados, neste Evangelho glorioso, perfeito. Somos edificados neste corpo, somos edificados para a vida, edificados para a salvação. Não é isso uma coisa maravilhosa? É claro, certamente que é. Então nós estamos neste fundamento e neste fundamento devemos permanecer, pois é justamente aí que Deus nos encontrará, neste fundamento que é a palavra. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que estão ouvindo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Deus te abençoe, meu amado e precioso irmão. Minha amada e preciosa irmã, vede em que você está fundamentado. Que tipo de ensino você está recebendo? Que tipo de alimento você está se alimentando? Se é segundo a palavra de Deus? Se você está se alimentando, está praticando aquilo que Jesus disse para estarmos edificados nele? Então é isso que nós estamos vos levando. Por que chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante a este homem prudente, edificado sobre a rocha, que é a palavra. Deus te abençoe e te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoado seja o teu trabalho, o teu pão e tudo o que fizerdes. Amém.